aqui. Aí, já gravando, então. Agora é aquele bom dia oficial, né? Inicialmente, primeira coisa, né? Antes da gente começar a falar sobre os temas, né? É agradecer oficialmente vocês aqui no sábado, assistindo aula, depois da prova, né? Então, aí os meus 19 guerreiros e guerreiras, tá? Obrigado pela presença, por não deixar o professor falando sozinho aqui, né? Porque eu já não gosto de acordar cedo no sábado. Se eu abrisse isso aqui e não tivesse ninguém, eu ia ficar muito bravo, né? Então, como eu tenho 19 guerreiros aqui, ó, e guerreiras, né? Obrigado por isso, viu, galera? Muito obrigado, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecê-los. Segundo, vamos pegar a prova, vamos dar uma olhada nas questões, eu comento elas com vocês, tá? Embora já tenha o gabarito, eu acho que o colégio já publicou o gabarito da prova com vocês, eu comento, tá? As questõezinhas, que aí a gente evita de ficar trabalhando conteúdo novo hoje, porque, sinceramente, né? Eu acho que não é lá muito didaticamente produtivo trabalhar muita coisa nova hoje. Eu vou comentar algumas coisinhas novas, mas não vou ficar enchendo a cabeça de vocês, não. Esqueceu de justificar. Pode, Isabela, pode, até o final do dia de hoje e tal, tá tranquilo, tá? Eu pedi até sábado, né, as tarefinhas, aquela tarefinha que eu pedi do livro para vocês, eu pedi até sábado hoje, porque eu preciso lançar a nota, né, até o final da semana agora, até amanhã. Segunda-feira eu já preciso da nota toda prontinha para entregar para o Célio, né? Houve uma falha de comunicação, porque eu fiz o pedido via coordenação, né? Eu elaborei o textinho, né, da atividade, mandei para o Célio, só que aí eu acabei não especificando também no comunicado do site que era necessário mandar a justificativa. Mas eu havia falado em aula com vocês, né? Tá até gravadinho na aula passada, né, de sábado passado. Aí, meu bem, pode mandar sim, de boa, 300%, sem problema, tá? E não precisa ser, viu, Isabela? Não precisa ser muita coisa, aquele textão gigante, porque tem que ser tudo muito completo. Não precisa não, tá? Manda ali uma justificativa sucinta, tá? Aquela coisinha mesmo para constar. Você tá entendendo? Para constar, tá? Você manda lá para mim, tendo alguma coisinha lá escrito, já tá ótimo, tá bom? Reta final, galera. Vamos respirar fundo, que tá acabando, né? Tá acabando. Se não acaba o mês, acaba com a gente, mas tá acabando, né? Tá acabando. Professor, Hum. tinha uma questão lá nessa sua tarefa que Peraí, tinha cadê? um Deixa cara, eu... tipo assim, Peraí. eles colocavam a imagem de um senhor, tipo, na guerra, né? Tipo lá nas cruzadas, mas não é nas cruzadas, alguma coisa ibérica que eles falaram. Aí tava, tipo, santificando o cara que tava matando, sabe? Aí eu coloquei que essa santificação era pra, tipo, limpar a imagem ruim que podia ficar da Igreja Católica, tá certo? É uma justificativa válida. Essas questões elas são interessantes porque a gente pode justificar de mais de uma forma. Só um minutinho, deixa eu pegar nosso material aqui. É o Super Teoria 2. Não, é o Super Atividades. Super Atividades 2. Não, é um. Eu tô apanhando o material que tá cheio. Ó. Super Atividades 1, HG 5 e 6. Tá aqui. Vamos dar uma olhadinha lá, bebê. Bom, isso aí que você me falou tá no 6, não é? No HG 6. Ai, tá na parte das cruzadas, não lembro agora não. É isso mesmo.
29. Aqui, ó. Nossa, essa questão da Federal de Goiás. Essa questão aqui, ó. É o Santiago Matamoros, né? Ela, ó. Ô, galera, na boa. A prova da Federal de Goiás, ela era o capeta. Sério, de verdade. A prova era muito complicada. Eu só falo de história, tá? As outras disciplinas eu não sei falar para vocês. Ó, pessoal chegando aqui, eu dormindo. As outras disciplinas eu não sei falar para vocês como é que era. Agora eu vou falar da minha parte, história, né? A prova de história da Federal de Goiás, ela era o cão, o cão. Era uma das provas mais temidas que nós tínhamos. E por que isso? O vestibular da Federal, ele era muito elitista. Ele era pensado para um ensino médio que não existe na realidade, entendeu? Não existe. Muitas vezes, a gente se deparou com questões acadêmicas na prova de história da Federal. Ou seja, discussões que não eram feitas no ensino médio, sabe? Discussões que eram feitas lá na academia. E isso é ruim, isso não é bom não, tá? Isso não é legal não. Esse elitismo da prova, tipo, vamos deixar a prova muito difícil, que aí a gente seleciona melhor e tal, acaba ignorando a realidade da maior parte dos estudantes aqui no estado. Nem tô falando da gente, né? Nem tô falando da gente. Porque a gente ainda tem acesso à educação privada, né? Quer queira ou quer não, a equipe do colégio é uma equipe que atua em sua enorme maioria nas grandes escolas de Goiânia, enfim. Então a gente nem está falando da nossa realidade, né? A gente está falando do estudante da escola pública, que não vê metade do currículo que a gente vê, entendeu? Então, imagina nesse tempo de pandemia, como é que esse pessoal ia fazer? Nesse tempo de pandemia, como é que o pessoal ia fazer para estudar para uma prova dessa? Mano, não ia. Simplesmente. É o que está acontecendo agora, João. Entendeu? O pessoal não está. Eu tenho alguns filhos de conhecidos, amigos ou filhos de primos meus que estão em idade escolar e que frequentam escolas públicas. Não estão. Simples assim, mano. Não tem nada assim. Tem escola que está parada desde março. Entendeu? Tem escola que está parada desde março, que eles não tiveram mais absolutamente nada desde a última semana de março. Triste, né, cara? Muito triste. E aí, ainda tem uma galera que fala que, mas basta se esforçar, né? Não é bem assim, né, galera? Não é bem assim. Infelizmente, em sociedades onde nós temos mercado livre, e demandas do capital, não é tão simples assim, né? É claro que a questão do mérito próprio existe, sim, sem dúvida, mas não é só isso, tá? É óbvio que quando a gente se esforça pra caramba, tal, vem resultado. Claro, não estou dizendo que não existe isso. Existe, mas a gente falar que isso cabe para todo mundo é bem complicado, né? Ó, aí eu não lembro quem agora que estava falando da questão lá do Santiago Matamoros, mas aí tem lá a imagem do cara, a mitologia em torno dele é muito legal. É o seguinte, esse Tiago aqui é o apóstolo, saca? Aí tem umas histórias lá no cristianismo medieval que diz que o Tiago peregrinou pela Península Ibérica, né? Embora essa peregrinação pela Península Ibérica não seja bíblica, ou seja, não está relatado na Bíblia, né? Mas então tem lá uma conversa que ele foi lá para a Península Ibérica e tal, e ele morreu lá. Aí, quando os cristãos estavam retomando a Península Ibérica dos árabes, numa aula lá atrás, há muito tempo atrás, eu falei para vocês da expansão árabe, né? Mostrei o mapa que estava na aula e falei assim para vocês, dá uma olhada aqui nesse lugar da Península Ibérica, né? Os cristãos vão retomar esse território, né?
numa guerra chamada Guerra de Reconquista, é a Reconquista Ibérica. Então, ali por volta do ano 800 até mais ou menos o ano 1450 ali, os cristãos estiveram em batalha, né, em luta contra os muçulmanos na Península Ibérica, retomando aquele território, né? É o que a gente chama então de reconquista da Península Ibérica. E o Santiago era uma figura importante na questão de identidade dos europeus, porque a partir do momento em que essa guerra começa contra os mouros, né, os muçulmanos ali na Península Ibérica, eram chamados assim, né, mouros, os cristãos começam a argumentar que eles veem a figura de Santiago liderando as tropas, né, dos cristãos. Santiago aparece para nós, Santiago ele lidera os cristãos contra os muçulmanos. Então começa a aparecer ali uma espécie de culto ao redor de Santiago, né? O santo, né, que luta e que mata mouros. É por isso que é Santiago mata-mouros, né? O nome da aparição de Santiago lá na Península Ibérica. E isso traz uma questão de identidade, de identificação, né, da comunidade católica junto ao santo, né? É mais ou menos isso. É isso mesmo, Júlia. Um herói, né, uma espécie de referência, né, nessa luta contra os muçulmanos. Tem até um filminho ali, ó. Deixa eu pegar para mostrar para vocês, rapidão. Véi tem dessas coisas, entendeu? Véi tem coisa física, entendeu? Tipo CD, DVD, a gente tem essas coisas guardadas em casa. Só um minutinho. Só que eu quero mostrar para vocês é o último, lá embaixo. Vou tentar tirar aqui, peraí. Aqui, consegui. Eu tô com as coisas aqui ainda meio improvisadas, porque como eu mudei para casa, né, que eu contei para vocês, só que eu sou professor, né, eu não sou milionário. Então, como é que professor faz? Como é que pobre faz? A gente muda primeiro, a gente compra a casa. Móveis a gente vê depois, entendeu? Primeiro a gente ocupa o espaço. Aí você joga suas coisas aqui dentro, joga tudo aqui e fala, velho, depois eu vejo o que eu faço, né? E esse depois eu vejo agora, não sei quando é que vai acontecer, né? Então eu tô com os meus DVDs, os meus CDs, meus discos, tá tudo ali acumulado ainda no cantinho, ainda meio sem muita organização. Não sei se vai dar para vocês verem ali, ó, ali aqueles cantinhos ali, ó, tá vendo, ó? Os meus discos, meus DVDs, meus CDs, está tudo ali ainda acumulado ali. O DVD que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. É um filme muito legal. Aqui, ó, chama-se Eu, Cid, né? Eu, Cid, tá? E ele tem aqui, ó, o Charlton Heston, que morreu tem pouco tempo atrás agora, esse ator, tá? Ele morreu tem pouco tempo, né? E tem aqui a Sophia Loren, que já foi considerada a atriz mais bela de todo o cinema mundial, a Sophia Loren. Esse filme, ele é um filme clássico, né? O próprio Martin Scorsese, para quem não sabe, é um dos maiores diretores de cinema de toda a história, né? O Martin Scorsese. Aquele filme que o Netflix lançou, o Escocês, não, o Escocês é outra coisa. O da Netflix é o Irlandês. O Irlandês, já assistiram aquele filminho do Netflix? Ele é dirigido pelo Scorsese, tá? Martin Scorsese. Ele dá uma opinião, diz ele que é um dos maiores épicos já filmados em toda a história, né? É esse filme aqui. Esse filme ele trata do quê? Ele trata da ocupação da Península Ibérica pelos cristãos, de que maneira os cristãos conseguiram bater os muçulmanos. El Cid é um herói nesse processo. Ele é um cavaleiro ligado ao reino de Castela, tá?
E aí ele vai atuar na luta dos cristãos contra os muçulmanos. É uma história verídica, o El Cid realmente existiu, embora a versão assumida pelo filme seja uma versão romantizada, né? Ou seja, tem uma coisinha ou outra que não aconteceu. Tem uma coisinha ou outra que o roteirista resolveu colocar lá, mas que não era bem assim, né? Mas é muito bom, é um filme muito, muito legal. E ele fala sobre isso aí, ó, da questão da Península Ibérica, né? Da ocupação árabe-muçulmana e como que os cristãos se livraram dos muçulmanos, etc. e tal. É um filme muito bom, tá? Muito legal, muito, muito bom. Eu não sei nenhum serviço de streaming que possa oferecê-lo, tá? Não conheço. Eu sei que não está no Netflix, é um filme clássico, é um filme épico. Para quem curte cinema, para quem gosta de cinema como arte, né? Não só ir ao cinema ou ver um filme em casa. Eu digo, quem curte cinema como arte, né? Sabe que alguns filmes eles foram feitos para sempre, né? Ou seja, aquela coisa que vai durar para sempre, né? São os grandes clássicos do cinema. E o El Cid é um deles, tá? Ele fala um pouco da questão da identificação com Santiago aparecendo nas batalhas, etc. e tal. Por isso que eu me lembrei do filme. Olha, ó, desde a Idade Média, Santiago Maior foi retratado de várias formas. Nessa imagem do século XVII, que recorre à Guerra de Reconquista na Península Ibérica, sua figura é representada como Mata-Mouros, né? Santiago Mata-Mouros. Com base na imagem, conclui-se que essa recorrência, ou seja, conclui-se que essa forma de se apresentar, né, alude a letra A, valorização da cultura islâmica derivada do contato com os muçulmanos. Bom, se o cara está matando mouros, eu acho que ele não está mesmo valorizando a cultura ibérica, né? Desculpa, a cultura muçulmana, né? Nossa, que cultura legal, vou valorizar. Como? Matando todos eles? Não, né? Então a letra A não dá para marcar, tá? Na letra B, apropriação de personagens bíblicos utilizados para legitimar a disputa territorial e religiosa, né? A letra B era o gabarito. Não sei se todo mundo marcou essa na hora de desenvolver a atividade, né? Mas é isso, apropria-se de uma figura da Bíblia, Santiago, que é apóstolo, né? Para poder legitimar, ou seja, para poder dar valor à luta contra os muçulmanos, né? Então, Santiago Mata-Mouros seria uma apropriação da figura bíblica do apóstolo Tiago, né? Para a galera falar assim, ó, tá vendo? Ó, um apóstolo está aqui ajudando a gente a expulsar os muçulmanos. Então, isso legitima a luta. Letra C. Formação de uma matriz cultural ibérica renovada pela fusão entre belicismo islâmico e apostolicismo cristão. A fusão ela não acontece dentro desse parâmetro, tá? A letra C é bastante confusa, né? Como eu falei para vocês, as questões da federal costumavam ser complicadas. Veja só, a ideia aqui na C é confundir o aluno e a aluna com a coisa da fusão das culturas. Aconteceu? Aconteceu, mas não nos parâmetros que eles colocam aqui, o belicismo islâmico, né? E apostolicismo cristão. Os islâmicos não assimilaram a ideia dos apóstolos do cristianismo. O cristianismo não assimilou do povo islâmico o belicismo, né? Os cristãos assimilaram outras coisas. Técnicas de navegação, astrologia, matemática, filosofia, medicina. Agora, a questão bélica não, né? Por isso que a letra C é confusa, tá? Houve assimilação cultural, mas não nesse sentido aqui. Letra D. Essa recorrência alude à incorporação do princípio muçulmano da Guerra Santa, favorecida pela expansão árabe. Então, os cristãos não vão assimilar a ideia da Guerra Santa como o árabe, porque senão eles passariam para o lado dos árabes, né? A Guerra Santa que se faz menção aqui na frase é a jihad, né? A jihad islâmica, que é um princípio dos islâmicos
mas é um princípio voltado só para o islamismo, não se encaixa ao cristianismo, né? Então não é uma alusão à Guerra Santa. Letra E. Adoção do ideal muçulmano de martírio, advindo da experiência adquirida nas cruzadas, né? O ideal de martírio, ele não é para o cristão, ele não é próprio da cultura muçulmana, né? Se a gente pega, por exemplo, lá na Idade Antiga, na Antiguidade ainda, em final do Império Romano, se a gente pega ali alguns personagens da cultura cristã, nós já temos mártires ali. Os primeiros mártires cristãos surgiram quando o Estado romano resolveu jogar os cristãos nas arenas, né, para serem devorados por leões. Naquele momento ali, nós já temos o surgimento dos mártires cristãos, tá? Então, quer dizer que não se aplica, como a questão está falando aqui, não se aplica a ter assimilado a ideia de martírio dos muçulmanos, já que os próprios cristãos, né, trabalhavam já com a ideia de martírio. Então, o gabarito está certo mesmo, tá? Gabarito é B, não veio errado, né? E é isso. A justificativa que eu não lembro quem falou. Não sei se foi Isabela. Eu não lembro. Tá, mas a justificativa que você apresentou é cabível também, tá de boa, tá? Essa é a questão que você levantou. A questão 3, lá da página 29. É isso aí, é isso aí. Valeu, valeu! Outra dúvida com esses exercícios aqui? Outra questãozinha? Ah, foi a Júlia. Foi a Júlia. Júlia Canuto. Não? Não outra questãozinha? Não. Então, beleza. Bom, eu sei que vocês já devem ter visto lá no site os gabaritos, mas acho que não custa nada eu dar uma olhadinha aqui com vocês. Quer ver? Deixa eu abrir o meu arquivo aqui e repassar com vocês. Opa, peraí. Aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Parará. Tem uma coisa que eu faria novamente nessa prova, agora que eu percebi. Só agora. Aí deve ter o arquivo deve ter aberto para vocês, né? Uma coisinha que eu percebi que eu poderia ter mudado. Deu 3 As. Eu não gosto quando dá muita de uma letra só. Agora que caiu minha ficha aqui, eu poderia ter mudado essa 4 ou essa 5, ter mudado a alternativa certa para um, sei lá, para um D, para um E. É ruim quando dá uma letra só, né? Só agora que caiu minha ficha aqui, eu fui olhar os gabaritos. Ah, eles alteram lá eles trocam, né? Ah, menos mal. Não, então menos mal. É porque eu fico meio incomodado com esse negócio, sabe? Eu fico meio incomodado, porque se dá muito de uma letra só, aí geralmente quem está fazendo prova dá aquela olhada e fala, ué, mas peraí, de novo, né? De novo. O Enem não faz isso, entendeu? É por isso que os professores devem ter cuidado com a distribuição das letras que servem como resposta. Você nunca, jamais vai pegar uma prova do Enem com um descompasso muito grande entre as alternativas. Não sei se já comentaram isso com vocês. Já deve ter comentado, certeza. Alguém já deve ter falado isso para vocês. Você pega lá a prova do Enem, você não vai ter lá, por exemplo, pega lá 15 questões de história, ou 13 questões de história, né? Ah, 10 deu letra A. Não existe. Não, eles não fazem isso, tá? Lá você vai ter um equilíbrio sempre, tá? Isso é edital, tá bom? Isso é edital. Há um tempo atrás, quando o Enem mudou de modelo, né? O Enem mudou de modelo em 2009, né? 10, 11 anos atrás. Aí teve uma palestra lá na Federal de Goiás, né?
veio um pessoal lá do INEP e tal, teve em todos os lugares, né? Aí teve uma palestra sobre esse novo Enem e tudo mais, né? Não é novo mais, né? Já tem 10 anos, né? Então não é novo mais. E aí eles foram explicar para a gente nessa palestra, foi um curso, na verdade. Eu tenho um certificado até hoje, eu frequentei o curso, tal, certificadozinho, beleza. Eles explicaram para a gente como é que ia funcionar a teoria de resposta ao item, né? Teoria de resposta ao item, o famoso TRI, que eles usam para elaborar as questões, né? E aí, dentro da teoria de resposta ao item, não cabe pegadinha. Se você elaborar pegadinha na teoria de resposta ao item, você arrebenta a prova. Ela passa a não ter mais a mesma função de avaliar, de ser uma prova justa, né? E aí, então, uma das coisas que a gente sabe que eles jamais fazem... melhorar a postura aqui, que minhas costas começam a doer. Uma coisa que eles jamais fazem é isso de uma letra só e tal. Nossa, que ódio que eu tinha de professor no meu ensino médio, lá atrás, né? O professor ia aplicar a prova, né? Quando eu fazia ensino médio, o professor trazia lá a tábua de pedra, né? Aí entregava para a gente, um martelo, um formão, para você marcar as alternativas naquela época, né? Ali mais ou menos no final do Paleolítico, ali, quando eu fui adolescente, né? Aí você vai marcar, né? Mais ou menos nessa época. Aí você ia marcar as provas, né? Aí você, peraí, mas A de novo, A de novo, A de novo. Aí, tipo, a prova inteira, tudo A, né? Aí você, não tem jeito, não tem lógica. Aí você marcava uma B, você marcava uma C, entregava a prova, porque não tem lógica, né? Aí, na outra aula, o insuportável do professor aparecia. Vocês viram lá? Ó, era tudo A, era pegadinha, para ver se vocês estavam mesmo estudando, era tudo A. Nossa, que ódio que dava daquilo, velho. Sabe? Porque, tipo, você mudava a alternativa com medo de estar errando tudo, né? Nossa, mano, eu tinha um ódio daquilo. Mas vamos lá. Desabafo feito. Quer ver aqui no nosso documento? Aqui. Terceira série do Colégio Planeta. Só tomar uma aguinha aqui, pessoal. O texto diz: por dupla graça de Maomé e Carlos Magno, pela criação efêmera, mas plena de significado histórico e humano, de um império cristão no interior das terras entre o Lorre e o Reno, ao mesmo tempo romano e cristão. Tá, uma frase meio poética, né, com ordem inversa, aquele português todo rebuscado, aquele português que quando é escrito parece até outro idioma, né? Vamos tentar decifrá-lo, né? Porque a chave de entender a questão é a gente decifrar o texto, tá? A chave para acertar essa questão. Dizia-se, Maomé, Carlos Magno, criação efêmera, ou seja, criação rápida, né? Passageira, plena de significado. Do quê? De um império cristão no interior das terras ali do Lorre e Reno, né? Que são nomes de rios na Europa, né? Ao mesmo tempo romano e cristão. Por que o autor afirma que a graça da criação de um império cristão está com Maomé e Carlos Magno? É porque é o seguinte, o Carlos Magno criou um grande império cristão lá no meio da Europa, onde hoje está a França, e a fé em Maomé foi o grande desafio para os francos conseguirem se segurar por ali, porque tanto Carlos Magno quanto os seguidores do islamismo, eles lutam pelo mesmo propósito, né? Consolidar um império com base na fé, com base na ideia de defender a sua religião. Carlos Magno cristão e os seguidores ali de Maomé islâmicos, né? Na Península Ibérica, a gente tem ali a ocupação muçulmana, né? E, por exemplo, o avô do Carlos Magno, Carlos Martel, combateu os muçulmanos na Batalha de Poitiers, em 732,
justamente para evitar que a Europa inteira fosse tomada pelos islâmicos, né? Então, o historiador citado aí no enunciado, ele diz que a formação da Europa, né, a formação de uma identidade europeia, o que é a Europa em si? Ela surge da ideia de combate ao islamismo, né? Ou seja, o que é ser europeu? Ser europeu é ser cristão, tá? O cristianismo é o principal traço de identificação, de cultura do povo europeu nesse momento. Ser cristão é automaticamente lutar contra os islâmicos, né? Tentar afastar a ameaça islâmica. Então, essa questão 1, ela faz uma alusão, ela faz uma referência àquele conteúdo que nós estudamos de cruzadas e formação da identidade do europeu, né? Uma questão de nível médio essa, tá? Ela não é a mais fácil da prova, mas a mais fácil está mais embaixo, tá? Quando eu elaboro as provas, terceirão, eu procuro fazer uma prova equilibrada, né? Geralmente eu coloco questões bem facinhas, porque eu preciso trazer para a avaliação o aluno que não tem história como uma matéria, né, favorita, aquele aluno que tem mais dificuldade, aquela aluna que de repente não conseguiu assimilar o conteúdo todo, porque história, né, não é exatamente a sua parte mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, se eu coloco 5 questões muito fáceis na prova, aí eu não estou premiando aquele outro aluno ou aluna que está rendendo bastante, que está lendo muito, que não está tendo mais dificuldade, enfim. Né? Então, eu preciso de uma avaliação que seja ampla o suficiente para dar conta tanto do aluno e da aluna que está rendendo pra caramba e que tem facilidade com história, quanto também o aluno e a aluna que não está conseguindo render por diversos motivos, né? Por motivos A, B, C, D, E. Não cabe ao professor ficar julgando esses motivos, apontando o dedo e falar para os alunos, não está rendendo porque não está estudando, vagabundo, não está lendo, não. Eu não posso fazer esse julgamento porque eu não sei da vida de vocês aí, né? Então eu preciso fazer uma prova equilibrada, uma prova que tenha tanto questões fáceis quanto questões difíceis. Essa aqui, ó, a primeira questão já começa já com um grau de dificuldade um pouquinho maior, tá? A C, vamos dar uma olhadinha. Compõe as duas vertentes civilizacionais, o cristianismo e o islã, e o findado Império Romano, destruído pelos bárbaros como gênese da Europa. Essa letra C, tá faltando menos de 1 minuto. Ó, eu vou precisar de mais de 1 minuto. Deixa eu pegar aqui quem perguntou. Deixa eu ver. Ana Vitória está com uma dúvida. Eu vou fazer o gabarito dessa questão melhor na próxima aula nossa, porque falta menos de 1 minuto e vai cair nossa conexão aqui agora, tá? Eu parto daqui para explicar melhor para vocês, beleza? Valeu, galerinha. Até o nosso próximo horário. Beijão, até mais.